Em pleno século XXI, ainda ouvimos e lemos notícias de perseguições religiosas. Surpreendentemente, a religião cristã, ainda nos dias de hoje, é uma das mais perseguidas no mundo todo. Seja por questões religiosas propriamente ditas, mas, muitas vezes, por questões políticas. A partir de hoje, vamos mergulhar na história dos cristãos ao longo dos séculos, trazendo os detalhes muitas vezes esquecidos das perseguições enfrentadas por esses indivíduos de fé inabalável, suas estratégias de resistência e as transformações que moldaram o curso da história. Fique conosco para descobrir que, mesmo hoje, ser cristão pode ser perigoso e é importante conhecer a história para que você entenda melhor quem enxerga nós cristãos como inimigos. Em um dia sombrio da história, no dia 23 de fevereiro de 303, o Império Romano testemunhou um momento crucial que afetaria profundamente a comunidade cristã. Uma ordem emitida pelo imperador Diocleciano traria consigo uma onda de perseguição que marcaria para sempre a história dos cristãos. Naquele terrível dia, Diocleciano emitiu um edital que reverberou como um grito de terror nos ouvidos dos cristãos do Império Romano. Esse decreto cruel não apenas determinava a destruição de livros e edifícios dedicados ao culto cristão, mas também lançava uma sombra sobre a cidadania romana daqueles que professavam a fé cristã. A decisão de Diocleciano lançou uma onda de pavor implacável. Livros sagrados foram queimados, edifícios de culto foram demolidos e locais de reunião foram fechados. O objetivo era claro: erradicar o cristianismo e silenciar aqueles que ousavam seguir a doutrina cristã. Além da destruição física dos símbolos e seus significados, o imperador romano também tinha como alvo os direitos civis dos cristãos. Aqueles que se recusassem a renunciar à sua fé enfrentavam a amarga perda de sua cidadania romana. Era uma tentativa de marginalizar e isolar os cristãos da sociedade. A perseguição de Diocleciano teve um impacto profundo e duradouro na comunidade cristã. Muitos enfrentaram a escolha angustiante entre renunciar à sua fé ou enfrentar a destruição de suas vidas e status na sociedade. No entanto, para muitos, a fé era mais forte do que o medo da perseguição tirânica do imperador. A perseguição, prisão de bispos e sacerdotes, confisco de bens e a obrigação dos crentes fazerem sacrifícios aos deuses do panteão romano, sob pena de prisão ou morte, no entanto, não demoveu muitos cristãos de permanecer fiéis e resistentes diante da adversidade, o que inspirou muitas gerações futuras. Mas afinal, por que Diocleciano odiava tantos cristãos? A resposta é o crescimento dos seguidores de Cristo. Os cristãos se espalharam pela região e o imperador passou a considerá-los uma ameaça à paz social e ao poder imperial. Os cristãos se recusavam a cultuar os deuses de Roma, o próprio imperador, e não participavam das celebrações romanas, sendo um obstáculo à tentativa de Diocleciano de resgatar a unidade do império e as suas tradições religiosas. Assim, a perseguição era sobretudo política. Porém, em certo momento, os imperadores romanos perceberam que a fé dos cristãos era inabalável e os combater era muito mais arriscado ao império do que aceitá-los, o que ocorreu com o imperador Constantino em 313. Esse é o primeiro capítulo sobre perseguição aos cristãos. Se você gostou dessa história, inscreva-se no nosso canal. Vamos trazer muito mais histórias sobre as provações que o cristianismo enfrentou ao longo dos séculos. Serão histórias que irão fortalecer a sua fé. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!